E nosso assunto a partir de agora é economia, como destacado daqui a pouco, estamos em contato agora no Sinal Aberto, segunda edição, com o pesquisador que conduziu um estudo, o Luiz Batista. Oi, Luiz, uma ótima tarde. Boa tarde a todos. Desculpa aí, realmente eu tinha desativado porque eu estava mexendo com a parte técnica aqui. Boa tarde a todos. Então, é um trabalho que o IMB divulga todo ano, inclusive o PIB do Estado de Goiás, que foi publicado no mês passado, por meio de um estudo. E agora, em novembro, né, simultaneamente com o IBGE, onde nós, né, todos os estados que mantêm convênio com o IBGE, nós temos aí uma metodologia única, de forma que possamos fazer umas análises comparativas e, dessa forma, observar como é que está o comportamento da economia, comparando aos estados, inclusive os setores, os grandes setores da economia. Ô Luiz, o que a gente pode identificar em relação a este estudo? Eu disse aqui na abertura da nossa conversa, né, as possíveis consequências positivas e que consequências positivas Rio Verde, toda essa região do sudoeste goiano pode colher a partir dos resultados deste estudo. Então, a gente tem observado que 2019, né, primeiramente, informar que é uma pesquisa referente a 2019, tendo em vista esse interstício de tempo, justamente para trabalhar os dados, observa-se que é um ano ainda normal, vamos dizer assim, né? Onde ainda nós não tivemos aí a questão da pandemia. Então, percebe-se nesse estudo e nessas análises que o PIB a nível Goiás e a nível Brasil tem tido um bom desempenho, de forma a melhorar, né, o processo de crescimento da economia, e isso atrelado também à geração de emprego e renda. E se falando do estado de Goiás, a gente observa esse destaque, principalmente no setor agropecuário, onde o estado de Goiás ele tem, vamos dizer assim, uma maior atuação, onde tem a sua maior participação em termos de município que possa contribuir para isso, né? E a gente observa o Rio Verde, diferentemente do ano 2018, que apresentava a quarta posição, esse ano 2019 consegue obter a terceira posição, né? Na sequência, Jataí, né? Jataí na 7ª posição e também Cristalina na 12ª posição. Então, esses municípios eles têm dentro do setor agropecuário os seus produtos, né, associados, de forma que contribui bastante para esse desempenho e, consequentemente, como composição no cálculo do PIB e, consequentemente, no volume da produção, né, voltado à economia goiana. Então, esse é um fator bem positivo, não desmerecendo outros setores, tendo em vista que existem outros municípios com maior destaque em outros setores, né, mas o que a gente pode observar a nível nacional é que nós temos aí esses 3 municípios em grande destaque na produção agropecuária. Kleber Ferreira. Luiz, boa tarde. O Luiz Batista Alves, aquele povoado de Luiz Alves, não tem nada a ver com esse Luiz Alves aí, não, é outro Luiz Alves. Não. Até perguntaram se eu era filho do dono da cidade. Eu falei, não sou filho, não. Não, sou o dono. Não, muito menos. Prazer falar com você, Luiz, parabéns por mais essa iniciativa do Instituto Mauro Borges. Ela é muito interessante porque ela nos dá a condição, inclusive para nós jornalistas, uma condição muito importante de análise real do desenvolvimento da economia em Goiás. Isso nos auxilia muito, vocês nem têm noção quanto. Mas, falando especificamente dessa situação de Rio Verde, Jataí e Cristalina, a gente vai pegar Rio Verde e vai ver uma cidade que, além da força do agronegócio, do campo propriamente dito, esta força ela vem da estrutura industrializada que o espaço urbano tem, né?
Rio Verde é uma cidade industrial, já é uma cidade industrializada em Goiás. A gente tem outros potenciais de terras planas muito férteis em Goiás que têm condição de atingir o que Rio Verde atingiu até em menor espaço de tempo, mas que ainda não está ou não estão industrializadas aí, não foram industrializadas. E há algum estudo do Instituto Mauro Borges apontando para o governo essa necessidade? Porque no passado houve assim uma demarcação de terra e chamava aquela terra lá de um distrito agroindustrial, mas era só terra, não tinha estrutura nenhuma para montar ali uma agroindústria de grande porte, nem de médio porte. Era só terra, não tinha a certeza do fornecimento da eletricidade, a rede de água e esgoto, a estrutura necessária, né? E há algum estudo do Instituto Mauro Borges apontando em que cidades isso pode acontecer, deve acontecer, para que o governo procure fomentar esse desenvolvimento industrial, porque terra boa a gente tem, terra fértil, terra plana, né? Condições climáticas ideais. Aí falta essa iniciativa, na minha avaliação, que não é a sua, que você entende muito mais disso, da industrialização do espaço urbano para que o agro possa expandir no campo também. Há esse estudo? Então, Kleber, como eu já havia dito, a economia goiana ela tem tido aí uma excelente expansão, né, no setor agropecuário, e a gente sabe que o setor agropecuário no estado de Goiás ele é um setor um grande fornecedor de matéria-prima, né, para o setor industrial. O IMB ele desenvolve diversas pesquisas, né, e tem recebido algumas demandas relacionadas à forma de atuação, políticas públicas para desenvolvimento regional, certo? Agora, especificamente, né, para um determinado distrito, um determinado município, sinceramente, eu não tenho esse dado, né? Mas que a gente tem observado que, tendo em vista isso, esse crescimento, esse desempenho, essa criação de matérias-primas existente no estado de Goiás, por meio do setor agropecuário, com certeza há uma grande preocupação pelo governo do estado de agregar valor aqui no estado de forma em que novas indústrias podem surgir e devem surgir, né? Como eu já disse, nós temos tido algumas demandas justamente para estudar algumas viabilidades, por exemplo, a implantação da cervejaria de mandioca, que já foi implementada, né? Que é uma cervejaria, uma cerveja tipicamente goiana. E foi feito um estudo, só como um exemplo, né, dentro disso que você colocou, foi feito um estudo pelo IMB para mostrar o setor, né, o setor agroindustrial que abrange todo um processo. Então, houve um estudo por parte do IMB, né, de forma que tem servido de parâmetros e até mesmo de orientações para políticas. Recentemente foi feito um estudo do setor sucroalcooleiro, também justamente para observar como é que está o número de usinas, a condição de produção, a geração de emprego. Um outro é o setor de florestas, de um modo geral, eu esqueci o termo aqui, mas para observar qual é o tipo de produto que nessa área de florestas plantadas, né, que o Estado pode colocar ou, enfim, verificar uma possibilidade de atuação de políticas para melhorar o desenvolvimento. Mas o que a gente tem observado em linhas gerais é que há realmente essa preocupação por parte do Estado de tentar, na medida do possível, dentro dos recursos disponíveis, agregar valor no próprio Estado, né, de forma em aproveitar esse setor agropecuário que nós temos aqui, certo? Uhum, ótimo. A silvicultura, eu lembrei o termo agora, silvicultura, né? Uhum. Que, diga-se de passagem, o Estado, analisando como Mato Grosso e outros estados, tem tido uma boa participação no PIB, uma boa participação no setor agropecuário, que está associada às florestas plantadas, né? E o Estado tem solicitado ao IMB um estudo na silvicultura,
né, de forma a justamente analisar, obviamente, e ver essas possibilidades de investimento dentro do Estado. Desenvolver sem ter que desmatar, né? É muito interessante isso. Agora, a nossa vocação, Luiz, não adianta a gente tentar fugir dela, né? Nós temos a vocação agropecuária. Tem gente que acha que isso diminui o Estado, pelo contrário, isso valoriza aí muito o Estado, porque é a certeza da matéria-prima e da produção de alimentos, né? Exato, exato. E essa é uma grande preocupação, né? Mesmo que essas grandes commodities elas tenham um destino já apropriado, tipo as exportações, há uma preocupação de produção de alimentos básicos e também atender a demanda interna, né? Mesmo porque, analisando de uma forma econômica, se produz tudo ou grande parte para se exportar, né, tem essa preocupação de uma redução da oferta interna que pode elevar o preço. O fato que aconteceu com a carne. A carne voltou a ser exportada para a China, conforme a gente tem observado no noticiário, ficou aí parado um bom tempo. Pensou-se numa certa estabilização de preço, até mesmo uma pequena queda no preço da carne, mas agora, segundo alguns analistas, tem uma tendência de aumentar novamente, tendo em vista que a China voltou a importar carne do Brasil e de Goiás, que também tem uma grande participação na produção de carne bovina, né? Então, realmente há essa preocupação. Se estivéssemos produzindo mais carne, o reflexo no aumento do preço para o consumidor nosso interno seria menor, né? E se falando de produzir mais, né, é uma situação que a gente tem observado na economia. Toda a indústria ela tem uma estrutura formada, né? Então, trabalhar com essas previsões de nova produção ou aumentar a produção, de acordo com a planta existente, às vezes, de última hora, em cima da hora, fica meio complicado, né? E justamente para aumentar a planta, consequentemente, para aumentar a produção, exige um certo planejamento, isso aí demanda tempo. Mas, né, é uma forma da gente observar esse comportamento do mercado para um produto, né? E existem outros produtos aí, a soja, por exemplo, também é grande quantidade exportada e beneficiada lá fora. O nosso minério de ferro também, em termos de Brasil, também é exportado, agregado valor lá fora e depois, em parte, volta como matéria-prima para a indústria automobilística, de um modo geral, que utiliza esse tipo de matéria-prima, né? Vamos ter que vencer essa etapa, mas a curto prazo está impossível. Samuel Staioto, para mim o Luiz já esclareceu tudo, inclusive que ele não é dono das terras lá de Luiz Alves, que eu pensei que fosse. Eu já sabia que não era. Luiz, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade aqui com a gente também. Meus parabéns aí pelo estudo. Ok. O IMB agradece o convite e a gente está sempre à disposição aqui para todos quaisquer esclarecimentos aí nos estudos que o IMB vem fazendo e até mesmo participar de debates que possa contribuir aí para o entendimento, né, e até mesmo o crescimento, uma análise do crescimento envolvendo a economia goiana e nacional. Muito obrigado, boa tarde. Nós conversamos aqui no Sinal Aberto, segunda edição, com o Luiz Batista Alves. Falamos sobre economia, sobre estudos aqui na área da agropecuária e os destaques também você pode acompanhar, está aí na tela no sagresonline.com.br.